Certo, então, gente, vamos lá. Bom dia a todos aí. Vamos dar início ao nosso conteúdo de hoje, tá bom? Dando sequência aí nas nossas planilhas e nossas funções. Vamos lá, gente. Bom, hoje a gente vai trabalhar com duas funções aí, tá? A gente vai trabalhar com a procv e vamos trabalhar com a proch, tá? Proch, certo? Deixa eu só mudar a tela aqui para todo mundo conseguir enxergar. Se tiverem alguma dúvida, me perguntem, tá, gente? Bom, tá todo mundo enxergando aí, né? Tem alguém que não tá enxergando? Todo mundo consegue ver, né? Certo, então a gente vai trabalhar com essas duas funções, procv e proch. O que é a procv? A procv ela é procura vertical de valores. E a proch é procura horizontal de valores. Tá bom? Então são duas funções bem interessantes de a gente trabalhar, porque elas vão nos ajudar a procurar valores em uma outra tabela, em um outro local. Tá? Então, ele vai permitir que a gente faça essa procura. Como assim, professor? Bom, vamos fazer um exemplo aqui. Nome, média e situação. Um exemplo, tá? Tenho aqui um exemplo aqui. Bom, logo de cara, se você olhasse essa tabela do jeito que está, você utilizaria qual função? Hein, pessoal? Do jeito que está, qual função que vocês utilizariam? Não, do jeito que está, você não utilizaria a procv, né, Rafael? Qual função? Das funções que a gente já viu. É isso que eu falo, de analisar a tabela, tá, gente? A função C. Tá? Do jeito que está aqui, eu batendo o olho, opa, peraí, eu vou fazer a função C. Só se, nesse caso, eu tivesse uma outra tabela. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui o zoom da tela. Tá vendo aqui? Agora a minha visão, ela muda. Tá? Por que que ela muda? Porque eu tenho uma tabela secundária aqui. E para ficar até mais destaque, eu vou até coisar o título aqui. Então eu tenho uma tabela secundária. Como eu tenho uma tabela secundária, com algumas informações, que são informações pertinentes, né, ao que eu quero fazer aqui, aí eu já não preciso quebrar a minha cabeça em montar, né, elaborar, né, a função C, tá? Então aqui eu vou utilizar a função procv, tá? Por que procv? Porque o valor que eu quero aqui, ele está na coluna. Ele está aqui na coluna, certo? Se ele está aqui na coluna, eu utilizo, né, coluna nada mais é do que a verticalização, né, de uma informação. Então eu tenho aqui as informações aqui, então eu vou utilizar a procv. Como que eu começo a procv? Igual qualquer função.
igual PROC-V, certo? Igual PROC-V. Aí eu tenho uma regra, tá, gente? É importante vocês sempre prestarem atenção na regra. Tá? A regrinha ela é fundamental para a gente entender. O primeiro item da regra da PROC-V, aqui como vocês estão vendo, ele está me perguntando sobre valor procurado. Tá? Valor procurado. Bom, se eu estou aqui numa tabela de notas, aonde eu tenho uma coluna com nome e uma coluna com média, e eu quero saber a situação dessa pessoa, qual que é o valor, qual é a coluna, qual que é o valor que eu vou procurar, que eu quero procurar? O valor que eu quero procurar é a nota aqui, né? Eu quero procurar a média, né? Então eu vou clicar aqui na média, certo? Então o valor que eu quero procurar é essa média. Essa média é esse valor que vai ser a minha referência, tá? Então eu vou colocar lá, ponto e vírgula. Aí ele me tem aqui, ó, matriz tabela, tá? Matriz tabela. Então esse matriz tabela nada mais é do que essa tabela aqui, ó, onde que eu vou procurar. Então você seleciona ela toda. Ponto e vírgula. Tá? Próximo item que ele me dá aqui na regra é esse carinha aqui, ó, número índice de coluna. Número índice de coluna. Tá? Então esse número índice de coluna, ele está relacionado ao valor que eu quero mostrar, ao valor que eu quero demonstrar. Que no caso aqui, nessa tabela situação, eu tenho quantas colunas nela? Eu tenho 1, 2, 3 colunas, tá? Só que o que eu quero que a PROC-V me mostre, ela está na primeira coluna, na segunda coluna ou na terceira coluna? Ela está aqui na terceira coluna. Então aqui eu coloco o número 3. Tá? Ponto e vírgula, certo? E aqui você pode colocar 0. Esse procurar intervalo, tá? Você pode colocar 0. Então fecha o parênteses, tá bom? E tecla Enter. Então aqui, no caso, ele deu aprovado. Porque a nota dele tá aqui, né? Tá entre 7 e 10. Como a nota dele tá entre 7 e 10, ele deu aprovado pra gente aí. Vamos fazer o próximo aqui. Igual PROC-V, abro parênteses. Primeiramente, o valor procurado, né? Qual é o valor que eu quero procurar, gente? A média, tá? Terminei de localizar o valor que eu quero procurar. Seguindo a regra, eu coloco ponto e vírgula. Que como todo mundo já sabe, né, que já foi explicado, explanado, o ponto e vírgula é a condição e. Tá? Então, valor procurado e matriz tabela e número índice. Tá? Ele quer dizer o e. Quer dizer um intervalo. Matriz tabela, eu seleciono essa tabela aqui. Tá bom? Ponto e vírgula. Número índice de coluna, quer dizer a coluna onde está representado o que eu quero que a função procure. Então a gente precisa entender que essa minha tabela aqui, situação, ela tem 3 colunas. Vocês não vão achar tabelas em PROC-V com mais de 2, 3 colunas, tá, gente? Tá? Dificilmente vocês vão encontrar uma planilha dessa forma. Então aqui nós temos primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Então eu quero que ele me apareça a situação. Então a situação ela está localizada na terceira coluna. Então eu ponho o número 3. Ponto e vírgula, 0, fecho parênteses. Opa, deixa eu tirar esse zerinho aqui, porque às vezes a função dá um erro. Reprovado. Beleza?
Então ele me deu aqui reprovado, tá? Eu coloquei o 0 na primeira aqui, tá, gente? Porque é esse item aqui, ó, procurar intervalo. Às vezes a gente vai ter que colocar e às vezes a gente vai ter que tirar, tá bom? Então, se porventura der erro, que nem deu aqui, que nem aqui, deu um erro na função. Aí você, né, altera, deixa em branco, né? Ou altera o número para aparecer, tá bom? Então, as funções a gente tem alguns truquezinhos aí para poder mexer nelas. Certo? Então, ó, aqui a gente acabou de ver um exemplo da função C. Ou, perdão, da função procv, tá? Vamos fazer mais um exemplo. Nome, salário. INSS. Exatamente, Gabriel. Você seleciona a tabela, porque é nela que a gente vai procurar os valores, né? Tá? Então, tem que selecionar a tabela. Tá bom? A tabela secundária. Tá? Tabela secundária tem que procurar, tem que sempre selecionar a tabela secundária. Senão, aonde que ele vai procurar? Tá? Porque a função C, a função procv, desculpa, ela está relacionada à procura dos valores, né? A ela procurar o valor. Então ela vai procurar o valor em algum lugar, em algum local. Tá? Que local é esse? É a nossa tabela secundária. Tá? Aqui vai ficar um exemplo bem legal. Vocês lembram disso, não lembram? Lembram dessa tabelinha aqui? Né? Pessoal, é fictício, tá? Os valores que eu tô colocando aqui, eu tô jogando aleatório, tá? Tô jogando aleatório. Não é a tabela real, não, tá? Ficando bem claro. Não é a tabela real do INSS, não. Tá bom? É só pra gente poder ter como base aqui. Bom, isso daqui é uma folha de pagamento. A gente já fez diversas atividades, né? Já tivemos vários itens aí, várias atividades, aonde a gente acabou tendo que fazer uma folha de pagamento, tá bom? Aí chegava lá no cara chamado INSS, o que que a gente fazia? Tinha que olhar lá na tabela, não é isso que a gente tinha que fazer? O salário do Ricardo é 1.987. Bom, é 7,5%? Não, é 9%. Né? A gente fazia essa procura. A gente olhava aqui. A partir de hoje, a gente não precisa mais fazer essa análise visual. A gente vai fazer com que a função procure para a gente. Tá? Essa vai ser a análise. Tá bom? Então aqui, o INSS, vamos lá. Igual procv, certo? Valor procurado. Nesse caso aqui, o valor procurado é o salário. Então eu vou clicar aqui no salário. Ponto e vírgula.
certo? Matriz tabela. Matriz tabela eu seleciono a tabela toda. Ponto e vírgula. Número índice de coluna. O que, que eu quero que ela me dê? A porcentagem, né? Então a porcentagem ela está na terceira coluna. Certo? Deu 9%. Vamos fazer mais uma vez? Igual PROC-V, abro parênteses, valor procurado, ponto e vírgula, tabela matriz, né, que é onde ele vai procurar esse valor, ponto e vírgula, o número da coluna aonde está representado, né, o valor que eu quero que ela me retorne. Que no caso, como eu tenho 3 colunas, o INSS ele está aqui na terceira coluna. Então eu ponho o número 3. Fecho parênteses e teclo Enter. Deu 11%. Tá? Então aqui ele me deu o quê? O INSS. Tá? Aqui no caso ele está em decimal. Eu venho aqui ó, no porcentagem. Tá vendo aqui? Ó? Eu venho aqui em porcentagem e ele muda para porcentagem. Só que deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Aqui no caso, tá? Ele está em porcentagem. E se eu quisesse que em vez ele me desse em porcentagem, a porcentagem, ele me desse o valor monetário. O que, que eu teria que fazer aqui na função? O que, que eu teria que fazer aqui na função, gente? Pensando rápido aí. Ele me deu em porcentagem ali. Está em decimal, mas é porcentagem. Agora eu quero saber o valor monetário, né? Eu quero saber quanto que equivale 9%, quanto que equivale 11%. Não é difícil não, tá, gente? Toda vez que tem porcentagem, que tipo de conta a gente faz? Toda vez que temos porcentagem, multiplicação, não é? Conta de vezes. Se tudo que está aqui é para ele me dar uma porcentagem, o que, que eu faço aqui no final? Eu multiplico. Tá vendo aqui, ó? Vezes o salário. E aí o que, que ele me deu aqui? Ele me deu o valor em reais. Tá? Então muitas vezes vocês vão fazer a função, não só a função C, mas diversas funções, aonde vocês vão utilizar equações matemáticas básicas de adição, multiplicação, divisão, certo? Então, caso você queira, você encontre isso daqui, ó. Eu quero saber o INSS em reais. Aí você tem essa análise aqui. Você multiplica no final. Caso você não queira saber o INSS em reais, queira saber em porcentagem, ó, já mudei aqui. Então aqui fica sendo porcentagem. Certo? Alguma pergunta aí, gente? Sobre a PROC-V? Nós vimos 2 exemplos de PROC-V, tá? Agora a gente vai fazer um exemplo de PROC-H, tá bom, gente? PROC-H. Tá bom? Bom, tem uma tabelinha aqui, ó. Tá todo mundo vendo essa tabelinha, né? PROC-H. PROC-H, gente, é a procura horizontal de valores, tá bom? É importante a gente entender isso, tá? Bom, por exemplo aqui, ó, nessa tabela, né? Nessa tabelinha aqui, ó. Eu tenho quantas tabelas aqui? Eu tenho 2 tabelas, né? Eu tenho 2 tabelas aqui e tenho uma tabela aqui, né? Tá? Bom, essas 2 tabelas, elas estão na vertical. Então, automaticamente, eu já deduzo que seja PROC-V. E eu tenho uma tabela na horizontal. Então, aqui a gente vai usar a PROC-H. Tá? Então, vamos lá.
Vamos entender aqui. Tabela categoria. Tá? Tabela categoria. Categoria. Tá? Categoria, comissão. Aqui nessa primeira tabela, eu tenho aqui vendedores, vamos analisar junto. Eu tenho aqui vendedores, tá? Eu tenho vendedores e tenho salário. Salário do vendedor, certo? E tenho quanto esse vendedor ele vendeu. Então, automaticamente eu tenho uma tabela aqui de, né, de categoria. De acordo, aí o que que eu analiso aqui? O que que eu acabo analisando? Eu acabo analisando que o Thomas vendeu 39 mil, quase 39.200. Bom, 39 mil, ele está aqui, né? Ele está entre aqui e aqui. Né? Então, ali para mim na categoria dele vai aparecer B ou A. Tá bom? B ou A. De acordo com a categoria dele, ele vai ter um determinado bônus. Tá vendo aqui, gente? Ele vai ter um determinado bônus. Então, categoria A, B, C tem a bonificação. Na comissão, a comissão a gente sabe que ele é uma porcentagem de acordo com o total de vendas. No caso aqui, de acordo com a categoria dele, né? Que quanto maior a categoria, né, maior vai ser a comissão dele. Então vamos lá. Como que a gente vai desenhar essa planilha? Sendo que nessa planilha eu vou trabalhar com PROC-V e também vou trabalhar com PROC-H, tá? Então categoria igual PROC-V. Opa, escrevi errado. PROC-V. Valor procurado. Qual que é o valor procurado? O valor das vendas. Ponto e vírgula. Matriz tabela. Aonde que ele vai procurar? Ele vai procurar aqui, ó. Ponto e vírgula. O que eu quero que ele me dê? Eu quero que ele me dê aqui a coluna aonde tá as letras, né? Então a minha tabela aqui eu tenho duas, né? Eu tenho duas colunas. Então aqui eu vou colocar o número 2. Então aqui ele deu B. Tá? Vamos fazer esse daqui? Daqui também vai dar B. Vou pegar esse daqui, ó, que esse daqui vai dar A. Então igual PROC-V, valor procurado, ponto e vírgula, aonde procurar, que aí eu seleciono a tabela ali toda, ponto e vírgula 2. Então aqui ele deu categoria A. Vou até centralizar aqui, ó, para ficar bonitinho. Legal. Agora o bônus. O bônus a gente vai usar PROC-H igual PROC-H. A regra, gente, ela é a mesma, tá? O que eu vou procurar, no caso é a categoria, ponto e vírgula, aonde eu vou procurar, ponto e vírgula. A única coisa que vai mudar aqui, que aqui eu tenho que indicar o número de linha. Então aqui eu tenho duas linhas. Então a linha a qual eu quero que ele me dê o resultado é a primeira ou a segunda. No caso aqui eu quero os valores, então é a segunda. Então eu vou pôr o número 2. Beleza? Fecha o parênteses, Enter. Categoria B, R$80. Deu certinho. Vamos aqui na categoria A para ver. PROC-H, valor procurado, que no caso é a categoria aqui, ponto e vírgula, aonde procurar, na minha tabela, ponto e vírgula, o número da linha, 2. Tá? Aqui ele deu ND, tá? Deu aquele errinho. Por quê? Lembra lá do que eu falei do intervalo? Às vezes a gente tem que colocar aqui o intervalo. Intervalo 0. Tá?
Então, dependendo da função, a gente tem que pôr aqui um intervalo zero. Tá? É um macetezinho, um truquezinho que a gente usa dentro das funções. Se ele der um erro, a gente põe um intervalo na PROC-V ou na PROC-H. Caso não dê o erro, a gente toca o barco. Tá bom? Agora a gente vai fazer a comissão. A comissão a gente também vai usar aqui a PROC-V. Então, igual PROC-V. Tá? Agora eu vou procurar o quê? De acordo aqui, eu tenho que procurar pela categoria. Então, categoria, ponto e vírgula, aonde procurar, ponto e vírgula, o número da coluna que eu quero que ele me represente. Número da coluna que eu quero que ele me represente. No caso aqui, eu tenho duas colunas, as porcentagens estão na coluna 2. Então, eu ponho 2 aqui. Tá? E aí ele me deu, vou mudar aqui para porcentagem, né? Ele me deu 5%. Na verdade, não é 5%. É 4,5%. Então, a gente vem aqui e aumenta a casa decimal. Tá vendo? O Excel, ele costuma arredondar, mas no caso aqui, né, 0,5% faz uma diferença enorme na conta. Então, a gente muda aqui a casa decimal. Certo? Então, só aqui, gente, nós tivemos 3 exemplos de PROC-V, tá? E nós fizemos um exemplo aqui com a PROC-H, tá? Então é bem tranquilo de trabalhar com as duas, tanto a PROC-V, tanto com a PROC-H. Sempre ressaltando que a PROC-V sempre vai ter uma tabelinha secundária. Sempre vai ter uma tabela secundária, tá, gente? Aonde a gente vai ter que procurar esses valores. E a PROC-H também vai ter uma tabela secundária, só que essa tabela secundária ela vai estar horizontalmente. Ela vai estar criada na linha, né? na linha da nossa tabela, da nossa planilha. Tá bom? Então, fica aí a dica. Beleza? E aqui, ó, por exemplo, tá? Seguindo aquele mesmo exemplo lá que a gente fez, aqui eu posso pegar essa porcentagem e multiplicar pelo salário, que aí ele vai me dar aqui em reais, R$65 de comissão. Então aí total seria o quê? O salário mais o bônus mais a comissão. Então o total seria isso daqui. Salário mais bônus mais comissão. Certo, gente? Então, aí a gente já viu, trabalhamos aí com duas funções bacanas, que é a PROC-V e a PROC-H. Certo?